A Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, a Sim Prop Tech e o Shopping Cidade São Paulo apresentam Conversas Artísticas. Salve, salve! Começamos agora mais um programa Conversas Artísticas. Eu sou Paulo Bonfá. E eu sou Maiara Bastianello, começando agora mais um episódio produzido em colaboração com o Céu Jaguaré, sempre através da sua coordenação de cultura. Estamos num estúdio de gravação montado sobre o palco do teatro, com a plateia liberada para os estudantes, as suas famílias e toda a comunidade gratuitamente. Lembrando, Conversas Artísticas é uma série de programas dedicada a percorrer as mais diferentes manifestações culturais, recebendo convidados muito especiais a cada edição. Quem está conosco hoje é Rodrigo Calchioli. Seja bem-vindo, Rodrigo, tudo bem? Olá, Paulo. Olá, Maiara, tudo bem? Obrigado aí pelo convite. Um prazer enorme estar aqui na segunda edição do Conversas Artísticas. Muito bem. E vamos lá, falar um pouquinho aí do que a gente tanto ama. Rodrigo, você tem uma trajetória interessante porque você passou por algumas posições diferentes dentro da produção cultural e você se tornou também um especialista em algo que eu chamei no passado, né? E aí vi que eu não era nenhum criativo, que isso era uma expressão já corriqueira, o circo moderno. Exato, exatamente. Tive a honra aí de ter essa história com o circo, que iniciou há 15 anos, tá? Não fazia ideia de que um dia trabalharia com circo, apesar de gostar muito dessa arte e desde criança frequentar muitos circos. E foi uma grata surpresa que entrou na minha vida. Já era do eventos, né, do segmento de eventos, trabalhava com parte técnica, com algumas criações. E em 2008 recebi o convite do Marcos Cazu para desenvolver o projeto maravilhoso que é o Universo Cazu. E de lá para cá nós tivemos sempre como foco a inovação. Não desmerecendo de forma alguma o circo tradicional, mas o nosso desafio era como fazer um circo que tenha toda aquela essência, aqueles fundamento do circo tradicional, mas de uma forma inovadora, de uma forma nova, que pudesse agregar ainda mais encantamento para essa arte maravilhosa e milenar, né? E para quem é mais velho, de repente, os pais dos alunos aqui, os avós que estão nos ouvindo nesse momento, quando a gente fala do circo moderno, não é só pela troca da lona e do picadeiro, mas o próprio circo tradicional teve uma mudança quando os animais deixaram de fazer parte dos espetáculos por uma questão de cuidados e de preservação, né, dos bichos. E nesse caso, o circo que vai para um teatro, ou o circo que vai para um centro de convenções, para um ambiente que não é a lona, todo ele já pode ser considerado um circo moderno? Eu acredito que é um grande desafio, tá? Você fazer o circo que não seja na lona, porque você já tem todo um formato, você já tem toda essa tradição, os profissionais já sabem como atuar na lona, então só de você ter essa alteração de ambiente já significa muito isso, principalmente na parte técnica e produção, tá? Mas eu diria que o simples fato de não estar na lona e estar num ambiente diferenciado não caracterizaria o circo moderno, tá? Existe uma série de outros elementos que nós precisaríamos agregar a essa produção para que ela possa ser considerada um circo moderno, tá? Eu acho interessante que é uma conversa que a gente sempre tem aqui no Conversas Artísticas, que a gente traz pessoas que não necessariamente são aquelas que nos acostumamos a ver. Por exemplo, a gente está falando aqui de uma orquestra. Sim, mas na orquestra a gente tem o maestro, a gente tem os músicos, a gente tem quem aparece, mas Perfeito. A gente tem uma galera e muito mais gente que trabalha fora do olho de quem está assistindo. Então, no seu caso, né, você não é malabarista, Exatamente. né, não é palhaço. Então, o que tem para fazer no circo? Quem sonha em trabalhar com circo, mas não tem aptidão como eu, não tem aptidão para nada, só para bater palma e dar risada. Vamos lá, existem várias profissões que não aparecem no palco, vamos assim dizer, várias profissões no circo,
que fazem com que o circo seja o que ele é, principalmente a parte do circo moderno, tá? Retomando ali, concluir. Que acho que era bom, né? Você exemplificar para quem está escutando, mas quais são então esses elementos diferenciadores? A tecnologia? Exatamente. Qual é a rotina? Exatamente. Né? A forma da entrega, né? A concepção e a entrega do espetáculo moderno é totalmente diferente de um espetáculo tradicional. Rodrigo, mas não tem o mesmo malabarista, o mesmo equilibrista? Exatamente, eu gosto muito de frisar isso. A origem do circo é uma só. Se você for pegar essas performances, principalmente que são muito tradicionais, que é o malabarismo, o contorcionismo, enfim, a acrobacia, elas vêm do circo moderno e tem a mesma técnica, tem a mesma essência, porém a forma com que o circo moderno apresenta essas performances é completamente diferente. Como, Rodrigo? Vamos lá. A gente tem tanto a parte de produção artística, onde a gente vai ter figurinos inovadores, a maquiagem artística completamente diferente, uma trilha sonora composta exclusivamente para aqueles atos e dentro de um contexto com aquele personagem que está obviamente alinhado com o enredo do espetáculo. Tá? Seja, essa parte você quis dizer, inclusive, começo, meio e fim, né? Exatamente. Não é só um catado, uma mesmo, coletânea de números Exatamente. independentes entre si. Exatamente. É uma sequência. Exatamente. Não é um espetáculo que muitas vezes a gente chama de varieté, né? Que então você pega vários artistas, junta eles em um espetáculo e apresenta. Não, tem todo um enredo, uma história, um início, um meio e um fim. E isso tudo a gente agrega também a questão da tecnologia, com efeitos de iluminação. Nós chamamos de cena, né? Cenas de iluminação que são específicas para cada número, para cada truque que o artista faz, para cada momento, para cada desenvolvimento. Então vamos lá, ele vai entrar, ele vai introduzir a performance dele, vai desenvolver, vai ter aquele grande finale. Tudo isso é alinhado com a questão da trilha sonora, da iluminação, dos efeitos. Então é bem diferente a gente falar de circo tradicional e falar de circo moderno. Existe ali uma série de profissionais no circo moderno que não existe no tradicional. As coisas são feitas de uma outra forma, não falando que é melhor ou pior, é diferente. Apenas diferente, tá? Eu tenho um respeito e um carinho assim enorme, uma admiração enorme pelo circo tradicional. É uma arte para poucos, tá? Porque é itinerante, é difícil, é a estrada, eles enfrentam uma série de adversidades, é bem complicado nesse sentido. Eles não contam, por exemplo, com uma estrutura de um grande teatro, então realmente uma outra realidade, tá? Mas se a gente pegar, por exemplo, o circo hoje, o circo moderno, você tem os maquiadores, se a gente for falar da parte de produção, né? Você tem lá os maquiadores, os figurinistas, citando aqui algumas das profissões. Você tem a pessoa que cuida dos cabelos ou das perucas do espetáculo. O visagismo, né? O termo técnico. Que tem muita gente que não conhece. Mas lógico, é só dizer que até existe uma palavra para essa profissão. Específica, que não é muito conhecida, né? E que cuida também muito da parte de cenários, tá? Mas não tem o cenógrafo? Tem, mas tem toda a concepção que tem que ser feita, enfim. E aí você tem a parte técnica, você tem os técnicos de som, iluminação, o light designer, que é a pessoa que vai criar toda a iluminação do espetáculo. Esse é um termo em inglês, né? Light designer. Seria o desenhista da luz, né? O criador do efeito visual. Exatamente, que não é a mesma pessoa que vai fazer a operação do sistema de luz. Um trabalha especificamente na concepção. Ele cria. Opera. Exatamente, e o outro vai operar. Pode ser que eventualmente seja a mesma pessoa, mas não obrigatoriamente tem que ser a mesma pessoa. É a mesma coisa com a música, a composição da música e a operação do som. Exatamente. E aí você tem os músicos, né, que fazem toda a trilha sonora ao vivo. Você tem operadores de canhão. Você tem o pessoal que trabalha... Canhão, pessoal, não é guerra não, tá? É o canhão, é o canhão de luz, né? Que é um equipamento que precisa ficar seguindo o personagem em cena, né? Ele está apontando manualmente ali, acompanhando, né, com seu canhão de luz a cena. E não é qualquer pessoa que pode fazer, isso é fácil, vamos lá, acende o canhão seguidor. Não, essa pessoa tem que conhecer o espetáculo, ela tem que estar ensaiada, porque ela tem que saber o momento exato de entrar em cena, vamos assim dizer, e o momento certo de sair.
porque senão ela pode tanto deixar o artista no escuro, quanto revelar alguma outra coisa Antes da hora. Antes da hora. Então tem toda uma técnica, um ensaio, tem toda uma metodologia para fazer com que o espetáculo aconteça. Não é algo fácil, não, mas é muito prazeroso. Você vê que interessante, né? Eu lembro da época em que se discutia essa questão dos animais no circo e se dizia, mas o circo vai perder graça, mas vai tirar emprego, né, do adestrador, de quem tá ali com os bichos. E pelo contrário, né? Foi um movimento que realmente tem sempre o saudosismo, né? Como assim eu vou pro circo e não vou ver o leão, não vou ver o elefante? E aí o ser humano, como sempre, é muito criativo e acabou criando uma indústria muito maior e profissionalizando ainda mais o circo. Exatamente. A partir desse momento, né? Muito Exatamente. interessante. Eu, quando criança, eu ia muito ao circo. Meus pais levavam a mim e o meu irmão. E eu adorava ver o elefante, eu adorava ver lá o tigre, o leão. É que às vezes era a única oportunidade que as pessoas, né, tinham. Eu do interior, por exemplo, não tinha zoológico, então você ia ver o bicho no circo, né? Exato, eu achava aquilo lindo, maravilhoso, mas era a minha visão de criança. Sim, claro. Que eu só vi mudar essa minha percepção depois quando eu vim trabalhar com o circo. O Kazu, que é lá que idealizou o Universo Kazu, um grande artista com uma experiência internacional incrível, ele um dia conversando em um debate, ele falou assim, tinham pessoas, artistas favoráveis à questão dos animais no circo e pessoas que eram contra, né? E ele, com muita sabedoria, ele resolveu ali o impasse, ele falou, gente, muitas vezes no circo tradicional, o circo não tem condição de tratar dos artistas, de dar uma condição digna para os artistas. Vocês imaginam para os animais. Então, realmente, quando você vai estudar, você vê que os animais viviam numa condição inaceitável, né? Não tem como a gente aceitar hoje os animais no circo. Então, vamos lá, vamos inovar, vamos fazer de uma outra forma. Agora, assim, existem circos que já estão trazendo animais novamente, só que em holografia. Quer dizer, a holografia é a projeção em 3 dimensões que dá a ideia de um elemento físico, né? Como se ele estivesse lá no palco. Então é uma inovação e, enfim, necessária. E, enfim, o circo é aquilo que eu falo, é uma arte milenar que evoluiu junto com o ser humano e não vai morrer, não vai deixar de existir nunca, vai se adaptar. O público, o ser humano adora a arte circense. A gente costuma dizer que é a mãe de todas as artes, porque você tem dentro de um circo inúmeras disciplinas, não só as específicas, né, os artistas circenses, mas você tem bailarinos, você tem músicos, você tem, enfim... Ex-atletas olímpicos. Principalmente, né? Que usam o conhecimento, o equilíbrio, a força. Exato. São atletas que, ou por conta da idade, ou por conta de algum tipo de lesão, não tem mais capacidade de manter uma performance para uma competição, mas que vai para o circo a brilhantar, levar seu talento para brilhantar um espetáculo. E continuam assim ganhando um dinheiro bacana, podendo sobreviver disso com dignidade, com conforto, porque o circo é sim, sem dúvida alguma, o circo moderno principalmente, um trabalho onde valoriza os artistas. E é muito bacana, porque você vê, o atleta, se ele realmente não tem mais aquela performance, ele não tem muita opção, né? Às vezes um ou outro vira um técnico, vai ser um comentarista, ele tem ali alguma coisa, mas não é mais o que ele fez a vida inteira, o que ele quis fazer, dele, né? A paixão dele. E no circo a gente consegue prolongar isso bastante. E agora, Rodrigo Calchioli, nosso convidado aqui no Céu Jaguaré, nesse Conversas Artísticas, falando, né, sobre o circo moderno, você comentou sobre essa mistura de capacidades, de competências, de talentos. Eu queria te dar 2 perguntas, você responde na ordem que você achar mais fácil. A primeira delas seria, para quem está nos ouvindo, para quem é jovem ou para quem até tem uma atividade esportiva, mas sabe que não vai ser um atleta olímpico, e pensa que pode começar uma carreira artística. Estou falando aí do ponto de vista de quem vai para o palco, né? E aí, por outro lado, a segunda pergunta é, quando você chega nesse nível de profissionalismo, você chama o seu espetáculo ou as partes que você está preparando de ensaio ou de treino?
ou tudo é misturado? Vamos lá. Eu vou começar pela segunda, não por ser mais fácil, mas enfim, porque é uma pergunta bem específica e bacana de responder. São as duas coisas, tá? Vamos lá. Os artistas hoje que vivem de circo e têm uma performance exclusiva, que realmente atuam com alta performance, eles treinam. Treina sozinho, o cara mantém a forma física, dieta, essas coisas. Todos os dias da semana, cerca de 8, 9 horas por dia. Eles vivem para a arte, tá? Como assim, Rodrigo? 8, 9 horas por dia? 4 horas e meia na parte da manhã, almoça, descansa, 4 horas e meia na parte da tarde. Às vezes um pouco menos, mas enfim, gira em torno disso. Nesse momento, eles não estão inseridos necessariamente inseridos em uma companhia, em um ambiente circense. Geralmente em suas academias, nas suas residências, eles estão treinando. Quando eles vão para um centro de treinamento de alguma companhia, ou até mesmo nas prévias de apresentação de um espetáculo, aí viram ensaios. Onde ele vai usar o que ele treinou para manter o corpo, a rotina, com os demais participantes. Exatamente. Vira ensaio quando eles estão inseridos num contexto maior de uma companhia, de um espetáculo, no enredo de espetáculo, que aí você vai fazer toda a marcação, entrada e saída em cena, posicionamento em cena, onde inicia, em que momento inicia. A interação com os outros atores ou com os outros artistas? Exatamente. Então aí eles estão ensaiando. Tá? Então são essas duas, obrigatoriamente essas duas etapas, tá? Não existe ensaio se não existir o treino. O que é interessante de ouvir você mencionar, porque quando a gente conversa com bailarinos profissionais de corpos estáveis, eles têm a rotina de estar todos juntos, com o horário, etc., e fazerem seus ensaios ou treinamentos juntos o tempo todo, né? Exatamente. Nesse caso você está dizendo, não, tem um período em que cada um individualmente vai trabalhando por si, talvez até com uma rotina acompanhada, talvez precise de fisioterapia, né? Alguém precisa de uma dieta, mas e aí nos momentos de preparação do espetáculo é que eles vão se reunindo. Exatamente. E você tem pessoas, imagino, de biotipos, né? De características corporais muito diferentes. Correto. Um cara que levanta o outro com um braço e uma moça miúda, levinha, que faz movimentos... Que vai ser erguida, né? Que possui necessidades diferentes, mas que não podem nunca deixar de treinar. É a mesma coisa um músico, né? Um músico profissional com 30 anos de experiência, ele estuda diariamente? Ele estuda diariamente. Uns 2 horas, outros 3 horas, outros 1 hora, para que ele não perca aquilo. A prática leva, sim, à perfeição, principalmente quando a gente fala nessa questão motora. Não, é impressionante. Todo mundo que a gente entrevista aqui, seja, por exemplo, um escritor de livros que não demanda nada físico, né? Seja também um dançarino, todos estudam muito. Então, gente, olha, mais um mito que a gente vai derrubar aqui no Conversas Artísticas. Olha, a arte é para quem não estuda. Não. A arte é para quem estuda e muito. Exato. Você quer seguir no caminho da arte, qualquer que seja. Seja humorista também, que precisa estudar texto, que precisa ler coisas de fora do que vem de fora. Seja o palhaço, que tem que estudar rotinas, né? Exato. É um pessoal que lê demais e estuda demais. Estamos aqui numa escola, né? Então é interessante que as pessoas escutem. Exatamente. Sim. E no seu caso, Rodrigo, como que você foi parar no circo e o que você faz no circo hoje? Qual é o seu trabalho no circo moderno? Vamos lá. Eu posso só responder a outra questão? Claro. Nossa, gente, hoje eu tô assim, eu tomei muito café, minha gente. Desculpa. Era sobre, Pode voltar. Sobre o potencial de início, né, de uma carreira no circo moderno. Vamos lá. O circo, a arte, ela é muito democrática, né? Então, enfim, a gente não tem assim, precisa ser um ex-atleta, não, de forma alguma. O que você precisa, e aí vai uma dica, né? Você precisa ter paixão em tudo que você faz, porque não é fácil. Qualquer profissão, qualquer projeto que você vá se destinar a fazer, queira fazer, você precisa ter paixão para que aquilo aconteça. Você tendo essa paixão, você entendendo o que você quer fazer, no circo, principalmente você tem que definir qual tipo de disciplina você vai seguir. O que eu tenho notado muito hoje em dia? Tem muitos artistas que iniciam, estou fazendo circo, legal. E aí eles fazem circo de uma forma geral.
acabam fazendo performances de solo, né? Então temos lá o malabarista, o acrobata, a contorção, o equilibrista, performances aéreas, né? Tecido acrobático, lira acrobática, trapézio, enfim. Tem em um primeiro contato o circo de uma forma geral. Depois, muito importante, que a pessoa defina o que ela quer e se dedique àquilo. Não que ela não possa fazer mais de uma, mas que ela tenha ali um objetivo e foque naquilo. Para se especializar. Para se especializar, porque eu tenho notado que tem muito artista que está querendo fazer tudo e acaba não se especializando em algo. Isso é muito ruim, porque existem outros profissionais de alta performance que fazem aquela performance específica há anos, que chegou num grau assim absurdo, e que se você não focar, se esse novo artista não focar, ele não vai chegar nesse nível de proficiência, ele não vai ter essa qualidade e vai ficar para trás. Então acho que a primeira coisa, assim, a primeira dica seria: foque em algo que você gosta, se dedica àquilo, seja muito bom naquilo, tá? Como começar? Escolas de circo, tem escolas de circo no Brasil inteiro, particulares e escolas também, projetos gratuitos que recebem, acolhem e que tem assim uma qualidade de ensino muito grande. Então isso facilmente você acha na internet, você consegue se dedicar. Agora, independente do que você for fazer, se for palco, se for artista, você vai precisar de um condicionamento físico, você vai precisar viver para a arte, você vai ter que pensar na sua alimentação por conta disso, os momentos que você vai se alimentar, o que você vai se alimentar, o seu treinamento, fortalecimento muscular, alongamento, isso ninguém consegue fugir. O corpo é a ferramenta de trabalho, né? Total, tem que preservar. E aquele equilíbrio, né? O corpo nunca vai estar bacana se você psicologicamente também não estiver equilibrado, não estiver satisfeito. Então, enfim, a gente tem que pensar em tudo isso. A Mayara fez a pergunta, mas assim, conhecendo o Rodrigo de outros carnavais, eu diria que hoje ele é o maestro da orquestra. Que honra, não sei se merece tanto. Ele dirige, ele produz, ele orienta, ele está no centro de tudo. Exatamente. Hoje no circo eu tanto participo de algumas criações, porque a gente atua tanto no mundo corporativo quanto na parte cultural, nos espetáculos abertos ao público, com venda de ingresso. Então eu faço toda essa parte de criação para atender os clientes do mundo corporativo, as necessidades do mundo corporativo, quanto essa parte do cultural. E aí, eu vou te interromper com delicadeza mais uma vez, só para falar para as pessoas que não entendem, mas o que mundo corporativo? Que empresa que vai ter um circo dentro da empresa? O que é isso? Vamos lá. As empresas, elas têm os eventos de um calendário anual, geralmente, que elas necessitam de fazer ali uma convenção de vendas, um lançamento de produto, uma premiação para funcionários, e eles necessitam muito de entretenimento para esses eventos. O entretenimento puro, vamos assim dizer, justamente para levar ali um presente, uma coisa bacana para os seus funcionários, e também a parte motivacional. E o circo é muito bem quisto no mundo corporativo, porque ele é referência. Ele é referência de trabalho em equipe, ele é referência de criatividade, é referência de protagonismo, ir além dos limites, de segurança, conceitos que qualquer empresa de sucesso necessita. Seja ela pequena, grande, média, multinacional, ela precisa disso, ela precisa da comunicação, ela precisa da sinergia, ela precisa da alta performance, ela precisa da dedicação, da disciplina, que para nós no circo é inerente, é algo que a base, né? Naturalmente faz parte do nosso dia a dia. Então é muito fácil quando as empresas nos chamam para fazer esse tipo de evento. É legal que você ilustrou uma atividade cultural profissional que está sendo aplicada num outro ambiente, mas que é o que ajuda a manter as estruturas que vão se apresentar para o público em geral também. Exatamente. E eu sempre costumo falar, o trabalho em equipe, por incrível que pareça, apesar de ser um tema muito recorrente, é algo ainda que as empresas têm muito problema com isso. E aí muitas empresas chegam a nós com esse pedido: poxa, eu gostaria que vocês falassem trabalho de equipe e tal. Mas vocês trabalham em equipe? Vocês sabem? Trabalho, legal, tal. Qual é o nível desse trabalho em equipe, né? E aí o próprio Cazu, na palestra dele, fala, e eu também falo sempre que eu tenho a oportunidade de falar: quem aqui trabalha em equipe? E imediatamente
todos levantam a mão, né? E aí você fala, tá, e quem aqui está disposto a entregar a sua vida na mão do seu parceiro? Como num circo. Aí você tem aquele silêncio, aquela coisa constrangedora. Que é, né? Se o trapezista soltar o outro, Exatamente. se o equilibrista derrubar o... Exatamente. Se você não confiar que o cara que tá lá embaixo vai te segurar, você não se joga, né? Nós no circo, e aí eu falo nós, né? Mas eu não atuo no palco, nós fazemos isso diariamente. Então a gente tem uma confiança absurda no nosso parceiro, na nossa equipe. Às vezes você está em cena com uma pessoa, às vezes está em cena com 3, 4, 5, 10 pessoas e você tem uma única certeza, que você pode pular, que a hora que você vai descer, a hora que você for aterrissar, vai estar o seu parceiro, vai estar a sua equipe ali te protegendo, te dando essa segurança. E que se algo der errado, geralmente um tenta colocar no do outro, né? Tipo, né? Lá é o contrário, existe toda uma equipe para salvar, entre aspas, né? Qualquer incidente que exista, qualquer... Não, mas esquece um incidente ou um acidente. Sim. Numa performance coletiva, assim como um trabalho de equipe, isso vale para muitas disciplinas culturais que são em grupo, você tem talvez uma hora que de 8 que estão em cena, um não está num bom dia. Um está perdendo o tempo do movimento, está um pouco atrasado, e os demais precisam ajudar. Não pode parar o espetáculo para reclamar, falar, poxa, fulano, você está um passo atrás. E muitas vezes a plateia nem percebe, né? Porque os outros vão lá e fazem todo um jogo para salvar, digamos assim. Exatamente. Né? O salvar foi nesse sentido, porque essa uma pessoa que talvez não esteja num dia bom, vamos assim dizer, é normal, né? Ele vai comprometer a segurança de toda uma equipe. Né? Nós, em 15 anos que eu atuo no circo, graças a Deus eu não tive nenhum acidente ou incidente, de tanto que a gente leva a sério essa questão. Eu tenho uma formação que eu venho da aviação. Eu estudei aviação, eu voei durante um tempo, não profissionalmente, mas é uma grande paixão. E na aviação a gente tem a segurança em primeiro lugar. E eu trouxe muito isso comigo. Então, primeira coisa é a segurança. Depois a gente vem com a parte estética, com a parte, enfim, o que for necessário. Um acidente, ele não é interessante para ninguém e ele não é aceitável. For cometer erro, vai cometer erro ao longo dos treinamentos, ao longo dos ensaios. É a hora de errar, é a hora de tirar dúvida, é a hora do que for. Durante o espetáculo, não, de forma alguma. Não é interessante para o público, não é interessante para o artista, não é interessante para a companhia, não é aceitável para ninguém. Então, vamos trabalhar sempre com a estatística zero de acidentes. Uma fala boa tua dizendo, eu tive outra atividade antes. Exato. Né? Algumas pessoas talvez estejam sendo provocadas por esse papo, pensando, eu estou atuando num setor, eu estou aqui no comércio, eu tenho uma profissão técnica, não estou 100% feliz no que eu estou fazendo. Ou seja, é possível aproveitar outros conhecimentos para entrar numa atividade sem ser necessariamente o artista, a artista que está em cena. Sem dúvida, sem dúvida. E no espetáculo, no momento que está se desenrolando, né, a performance, tudo tem que dar certo, etc., você está onde? Você está em que patamar, com quais colegas trabalhando para que tudo aconteça? Legal, vamos lá. E ainda complementando a outra pergunta, né? Eu, nesse momento do espetáculo especificamente, eu estou na House Mix, que é o lugar, é o coração do espetáculo. É o centro de controle. O centro de controle do espetáculo, onde eu tenho ali comigo todos os operadores e todas as mesas, os consoles que operam os sistemas de som, luz, projeção, aéreos, enfim, tudo que é necessário para que o espetáculo aconteça. Eu estou lá na House Mix fazendo essa direção com os demais técnicos que nos acompanham. Além disso, nós desenvolvemos um sistema de comunicação real time, onde a equipe toda se fala. Então, por exemplo, eu tenho um rádio onde eu falo com a produção. Eu tenho um sistema de microfones e fones, onde eu falo com o diretor musical, com a cantora, com os demais músicos, onde eles também se falam e pelo sistema ao qual o maestro faz toda a regência da banda. Tem um outro sistema onde eu falo, um ponto eletrônico, onde eu falo com o protagonista da obra,
diretamente ali no ouvido dele, para que a gente tenha toda essa comunicação, para que o espetáculo aconteça da melhor forma possível, para que qualquer problema que a gente tenha ali, técnico... E tá me parecendo tão próximo essa parte de um programa de televisão ao vivo. O DTV. Mais ou menos. Sei lá. Porque, na realidade, eu imagino que você talvez fique só relembrando em alguns momentos, antecipando, olha, vai entrar fulano, Exatamente. ó, tá chegando na hora da luz, ó, a Exatamente. cortina vai descer. Isso é uma das coisas que a gente faz, que a gente chama de calling show. Então a gente já coloca os artistas em stand-by, os artistas que vão entrar, o momento que a cortina vai ser aberta, tem uma pessoa com rádio lá que vai abrir a cortina no momento exato, tem as performances que vão entrar em seguida, tem os momentos que, agora, por exemplo, o momento final, onde vão retornar todos os artistas para que a gente finalize o espetáculo. Então eu tenho lá um apoio de produção lá atrás que vai colocar esses artistas todos em stand-by para que a gente possa inseri-los em cena. Não, só um detalhe antes de você continuar. Eu tô pensando, onde você esconde as outras 8 orelhas que você tem e os outros 12 olhos? Porque... É importante, isso que eu ia complementar. Apesar de eu exercer essa função, eu não faço absolutamente nada sozinho. Eu tenho uma equipe que dá um total apoio para mim, que estão junto comigo há mais de... Tem pessoas que estão há mais de 15 anos, que vieram depois para o circo também junto comigo, e que sem eles eu não consigo fazer absolutamente nada. Tá? Eu sou uma peça dessa engrenagem, enorme engrenagem, que tenta equilibrar, equalizar todas essas disciplinas, fazer a ponte entre a produção, a técnica, a banda, os artistas, a questão também que a gente não pode esquecer da parte financeira, administrativa, a parte legal, porque existe uma série de processos que existem, que são necessários para que o espetáculo finalmente aconteça. Ótimo você falar sobre isso, porque também desmistificando o pensamento de que eles vão lá e vão pro palco e fazem, tá bom, mas e o que acontece nos dias úteis, no horário comercial, para que tudo aquilo funcione, Exatamente. né? É a parte principal. Assim como se o artista não treinar, não ensaiar, ele não vai estar pronto para a hora do espetáculo, a parte de produção também, se não for feita com antecedência e da forma que tem que ser feita, o espetáculo não acontece no dia. Eu costumo dizer o seguinte, o pessoal me pergunta muito, nossa, Rodrigo, dia de estreia agora, espetáculo, como que você tá? Tô calmo e feliz. Porque se preparou. Mas você não fica ansioso e tal? Eu falo, não, ansioso não, eu fico com uma satisfação que até hoje me dá aquele friozinho na barriga, mas não é aquela insatisfação do tipo, não é aquela ansiedade, aquela coisa do tipo, vai dar certo, será que estamos prontos? Não, eu falo que o momento do espetáculo é o momento que a gente vai lá no aparelho de som, por exemplo, e vai dar o play e tudo vai acontecer, porque 99% já foi feito da forma que deveria ser feito, da forma que nós nos preparamos a vida inteira para fazer, e a gente vai sentar ali e só vai fazer a coisa acontecer. Então, os músicos que estão lá, que compõem a nossa banda, são pessoas assim, poxa, de um talento, experientes, que já fizeram parte de muitos projetos. A gente sabe a qualidade deles, a gente sabe o ensaio deles, a gente sabe que, será que vai entrar no momento certo? Não existe isso. Ensaiamos muito para chegar naquilo, sabe? Então é o momento de, sem dúvida alguma, ter total foco e atenção, mas assim, é um momento de satisfação, de realmente ver a obra acontecer, a obra se materializar. Você está entregando, né? Nesse momento você não está pensando, você já pensou, já executou, já revisou, já fez. Ali acho que é a concentração de, olha, a gente sabe o que fazer, agora vamos lá fazer. Vamos sentar e vamos executar. Agora, antes de você dizer como que você saiu da aviação para aí, você está falando de tanta gente trabalhando, quantas pessoas trabalham diretamente? Só diretamente e depois indiretamente? Claro, né? Porque a gente sempre fala aqui do pipoqueiro, da pessoa que vai vender os bilhetes. Sim. Tem outras pessoas, mas diretamente num espetáculo assim de grande porte. Tá, eu vou me ater aí à parte artística, tá? E aí a parte artística eu falo para que o espetáculo, para que a apresentação aconteça ali no palco dentro da sala fechada, tá? Em média 40 pessoas aproximadamente, tá?
já fizemos espetáculos onde a gente tinha 105 pessoas envolvidas, isso sem contar aquela parte de administrativo, bilheteria, sem contar isso, tá? Pessoas ali realmente envolvidas para que o espetáculo esteja acontecendo naquele momento. Em média, hoje, com umas 40 pessoas, você consegue ter um espetáculo. Quer dizer, às vezes bacana. Você está vendo um protagonista no palco, ouvindo uma trilha sonora e tem outros 40 Exato. por trás dos bastidores para que aquilo funcione. Se você parar para pensar, vou tentar te dar uma estimativa assim aproximada, dessas 40 pessoas que vão no palco, que estão em cena, a gente vai ter em torno de umas 15, 16 pessoas aproximadamente. O que é legal para as pessoas entenderem, né? Quantos Exato. empregos e Uma quantos pequena empresa, né? diferentes Basicamente. trabalhos estão lá. E Rodrigo Calchioli, nosso convidado hoje, falando sobre o circo moderno, a experiência dele, né, com criação de espetáculos para diferentes ambientes, misturando coisas tradicionais, né, que surgiram e cresceram através da tradição do circo, com elementos novos de tecnologia, de figurino, maquiagem, materiais, né? Talvez, do que é feito o tecido que veste esta pessoa, que não é uma roupa normal comprada na loja, porque senão não Perfeito. conseguiria executar aquilo, né? Exatamente. Tem toda a questão da aderência. E aí a gente volta na questão da segurança de novo. Desculpa insistir nesse assunto. Mas, coloca aí um figurino bonito. Não. Para vocês terem uma ideia, os tecidos eles são selecionados justamente para pensar na aderência que teriam quando você tem 2, 3, 4 pessoas em cena, onde você tem o contato pele a pele. Não só isso, que adereço que vai ter nesse figurino. Até as perucas, né? Não podem cair ou não Então, pode atrapalhar a visão. Ele vai ser pintado, a mão vai ser impresso, vai ser plotado, vão ter pedras, fechos, os simples fechos zíperes dos figurinos, aonde vai ser, porque isso pode cortar um artista, pode machucar. Outra coisa, não só a questão do tecido, mas aonde esse tecido vai estar. Não posso que ele cubra o ombro, o braço, não posso ter na nuca, eu preciso que a nuca esteja nua para que tenha o contato com a pele do outro artista. Então é uma infinidade de coisas que a gente tem que pensar. Você falou da peruca, poxa, como essa peruca vai ser presa? E se tiver um microfone embutido ali para Exatamente, era a próxima som. coisa que eu ia falar. Onde vai esconder esse microfone? E aí, quando a gente fala em microfone, a gente tem que pensar em duas coisas. Uma coisa é a cápsula, que é realmente aquela parte que faz a captação do áudio, que apesar de você ter hoje cápsulas pequenas, cor da pele, que geralmente fica na lateral do rosto, mas você tem também o body pack, que é onde essa cápsula vai ser inserida. É o transmissor, né? É a caixinha exatamente. que tem que mandar o sinal para outro é a pior lugar. parte, né? Porque Exatamente. essa que aparece. E qualquer problema que você tem ali, por ser equipamentos delicados, justamente para que não apareça, então você tem ali um fio bem fininho que vai levar o som dessa cápsula até esse transmissor. Qualquer esticou, caiu, dobrou, ele se rompe no meio do espetáculo. E aí nos remete a uma outra coisa. A gente tem equipamentos de backup para tudo. Ou seja, peça sobressalente. Peça sobressalente para que quebrou esse espetáculo, quebrou esse microfone, parou de funcionar. E agora? Tira o artista de cena? Não, ele já tem um backup ali, já tem um plano B. Por quê? O espetáculo não pode parar. A gente tem que entregar tudo. E tudo que a gente faz é visando o encanto. Encantar e surpreender positivamente. Essa é a nossa grande missão. Esse é o nosso objetivo final. Mas em 2020 parou, né? E parou em 2021 também. Infelizmente. A pandemia, de uma hora para outra, impediu que a aglomeração, a experiência de reunir, encontrar pessoas dentro de uma sala de teatro, dentro de um auditório, enfim, um espaço coletivo. E como sobreviver e como seguir com um grupo de pessoas que tem o seu ofício basicamente no palco, com a estrutura que depende do palco acontecer para existir administrativamente, técnicos, enfim, a empresa acontecer, o empreendedor cultural existir. Como foi para vocês e como está hoje, depois da retomada? Exato. Não só a questão do palco, mas a questão da reunião do público. Sem o público não acontece. E nós tivemos um agravante aqui em São Paulo que nós fomos proibidos de trabalhar via decreto.
Muitos outros estados não, mas em São Paulo a gente teve esse agravante. Mas o que restou para a gente foi mais uma vez inovar. Vamos lá, não podemos ficar parado 2 anos. Não existe isso. Acho que nenhum segmento pode parar 2 anos, pode se dar ao luxo de parar 2 anos. Os artistas seguiram treinando, sem saber quando voltariam a apresentar, mas a instrução, o conselho que nós demos foi esse: sigam treinando, não desistam. Porque se volta amanhã, porque é uma coisa pronto. que vai voltar. Então, primeira coisa foi o otimismo, né? E cuidar da saúde. Foram as 2 primeiras coisas que a gente pensou. Vamos lá, vamos cuidar da saúde, vamos nos proteger, mas não vamos deixar de treinar para que a coisa aconteça. Segundo, não podemos ficar parados. Como vamos agir? Começamos a investir em formatos híbridos, remotos, online. Lives. Exatamente. Então, nós temos lá um centro de treinamento, onde a gente adaptou para fazer as transmissões direto do centro de treinamento. Então, continuamos atuando sim no mundo corporativo, fazendo os eventos das empresas, ao vivo e gravado, de uma forma totalmente segura, onde, por exemplo, o cliente final, o contratante, a empresa, eles não precisavam nem ir até o local. Então, mantínhamos só a nossa equipe lá, todos obviamente testados, todos dentro de um nível de segurança alto, para que, enfim, ninguém tivesse nenhum tipo de problema. E fizemos lá, montamos toda uma estrutura. Então, por exemplo, mas o que vocês fizeram? No centro de treinamento a gente não tem palco, a gente tem um galpão grande, onde a gente tem lá tanto as performances de solo a gente consegue fazer, quanto as performances aéreas. É um galpão adaptado às nossas necessidades. Então vamos agora ter que montar um palco, montar um cenário, contratar câmeras, gerador, internet de alta qualidade, e passamos a fazer transmissões direto do nosso centro de treinamento. Como é que investe? Fico pensando, porque são equipamentos caros, né? E vocês já estão sem a renda né? Como é que foi? Buscar parceria? Desculpa, Paulo. Sim, parcerias. Muita coisa nós já tínhamos para atender as nossas próprias produções, e algumas outras coisas foi através de parceria, né? Essa parte de captação de imagens, transmissão, administração de imagens, porque às vezes acontecia assim... Que era alguém que também estava parado. Exatamente. Que não estava produzindo. Exatamente. Então acontecia às vezes assim, nós precisamos fazer um evento online, só que assim... O diretor está lá na sede, no Canadá, eu tenho pessoas no Nordeste, no sul do país, tal. Então vamos lá, vamos fazer aí todo um link. Então a gente tinha lá técnicos especializados em administração dessas imagens, porque o rapaz que está lá hoje na Paraíba, ele precisa fazer uma apresentação de um PowerPoint, por exemplo. Legal, então vai lá agora. Então, uma técnica muito passou a cuidar de coisas que nem eram da sua alçada artística. Exatamente, né? A gente passou a se inteirar daquilo, e também gravados. Então, por exemplo, assim, vamos gravar, eu quero fazer com vocês, mas não quero online, ao vivo, perdão. Então vamos gravar. Então cria-se ali o que o cliente queria, com os textos que ele queria, com o motivo que ele queria, baseado no que ele necessitava. Gravava-se tudo, mandava-se para estúdio, editava, mandava para aprovação final do cliente, tá ok, seguimos. Foi assim que a gente conseguiu se manter nesses 2 anos. Todo mundo odiava a call, nessa não era de se odiar, até que enfim uma call que eu gosto, né? Vou fazer uma reunião com o pessoal do circo. E nós estamos caminhando para a nossa reta final. O Rodrigo Calchioli falando com a gente no estúdio montado no palco do Teatro do Céu Jaguaré. Desmobilizou também a estrutura, porque teve gente que não conseguiu trabalhar tanto quanto precisaria para se manter. Exato. E que tinha conhecimento que depois é difícil de adquirir com velocidade e proficiência numa retomada rápida. Importantíssimo esse seu comentário, porque é um efeito que a gente ainda está sofrendo. E faço questão de deixar claro, muita gente hoje fala, que legal, né? Voltaram os eventos, vocês estão arrasando, que maravilha. Sem dúvida, voltaram os eventos, só que voltou, infelizmente, de uma forma muito desorganizada. Por quê? Com a questão dessa parada que nós fomos obrigados a ter, muitas pessoas foram obrigadas a deixar o segmento de eventos e procurar outras alternativas de profissão para sobreviver. Nessa nós acabamos perdendo profissionais excelentes que tiveram que se dedicar a uma outra área. Com isso também muitos oportunistas, com a retomada dos eventos, muitos oportunistas que não eram da área acabaram
aparecendo aí. Vislumbrando ali essa oportunidade. E só que são pessoas, apesar de ter muitas pessoas sérias, muitas pessoas dedicadas, que não têm experiência. Então, está sendo difícil ainda essa retomada, tá? A gente ainda está enfrentando uma série de dificuldades em ter mão de obra qualificada para nos atender. A experiência de muitos anos de eventos acaba nos ajudando, porque desenvolvemos muitos parceiros, temos muitos amigos, eu gosto de chamar de amigos, porque são realmente amigos, e aí a gente tem conseguido fazer a coisa andar, mas tem sido um desafio e para todos os segmentos, tá? Todos os segmentos, principalmente da área técnica, produção, está sendo complicado ainda, mas torcendo para que as coisas se ajeitem, ajudando quem a gente pode, treinando quem a gente pode, porque o nosso projeto especificamente, ele é muito exclusivo, então às vezes você pega uma pessoa, chama um produtor aí para trabalhar, legal, só que ele nunca trabalhou num projeto igual ao nosso. Então precisa trabalhar do jeito certo. Exatamente, né? Vamos treiná-lo, vamos ensiná-lo, vamos lá, mas você não tem medo de concorrência, não, o conhecimento ele tem que ser passado, ele tem que ser multiplicado, ele tem que ser compartilhado e todos nós só temos a ganhar, e eu tenho certeza que as coisas vão se equilibrar, vão se equalizar, mas está sendo um desafio grande. Acho que para terminar, assim, tem um copo meio vazio que vai ficar meio cheio. Exato. E aí, dependendo do lado que você olhar, é também uma possibilidade de futuro para a gente que está se dedicando e entrando agora, né? Exato, e oportunidade. O brasileiro, ele é incrível na dedicação que ele tem, na força de vontade, na criatividade. Nós brasileiros somos assim, somos benquistos lá fora. Companhias circenses estrangeiras adoram o brasileiro por conta da sua dedicação. Existe aí centenas de brasileiros que atuam no exterior em projetos de circo e valorizadíssimos, entendeu? Então é isso, vamos superar tudo isso e a coisa vai acontecer como tem que ser. Eu adoro quando a gente termina Conversas Artísticas sempre com uma mensagem. A mensagem é, gente, procurem esse mundo, tem gente, tá precisando de gente para trabalhar. Sem dúvida. E o Rodrigo Calchioli é o canal para isso. Só para terminar, a sua rede social, para quem quiser te procurar, ver o teu trabalho. Vamos lá, é Rodrigo Calchioli. O Calchioli, ele é de origem italiana, então ele se escreve com CH, Calchioli, tá, pessoal? Instagram, Facebook, enfim, será um prazer receber, tirar dúvida, atender quem for possível. Valeu, Rodrigo. Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Obrigado, pessoal. Apresentação: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, Sim Prop and Tech e Shopping Cidade São Paulo. Você ouviu Conversas Artísticas.